Final Space é a nova animação voltada para o público adulto que está disponível na Netflix. E a primeira comparação óbvia que a gente faz é com Rick and Morty. Portanto, se você curte Rick and Morty, pode se preparar que você vai amar Final Space. Antes de começar esse vídeo, é bom lembrar mais uma vez que a gente não vai dar spoilers da trama principal, então você pode assistir esse vídeo tranquilo, sem se preocupar em estragar a sua experiência com Final Space. Tá bom, né? Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que eu não tô comparando essa série com Rick and Morty, dizendo que ela tenta substituir, que ela tenta copiar Rick and Morty. Mas é uma primeira comparação óbvia que a gente faz, porque são duas séries que lidam com ficção científica, elas lidam com multiversos, viagem no tempo, o humor delas é parecido em alguns momentos, a gente tem humor ácido, humor negro, muita violência, então em diversos momentos você fala, nossa, isso é muito Rick and Morty. Mas é claro que a gente consegue associar ela com outras propriedades de ficção científica, tem elementos de Star Trek, de Star Wars, de jogos de ficção científica, então você consegue sentir tudo isso como diversos elementos de cultura pop. Enfim, em Final Space a gente acompanha Gary Goodspeed, que depois de alguma situação na Terra é mandado para uma estação espacial, para uma nave, como forma de punição. E enquanto ele tá no espaço, ele encontra uma figura peculiar, ninguém menos que Mooncake, que é um bichinho muito fofinho, muito bonitinho, que ele passa a tratar como um bichinho de estimação, mas que na verdade possui um poder oculto dentro dele. E o Lord Commander está atrás do Mooncake para utilizá-lo em um plano secreto. E para isso ele envia ninguém menos que o melhor homem da sua frota, o Avogato, para recuperar o Mooncake. E no meio dessa situação toda, o Avogato e o Gary acabam tendo que trabalhar juntos. Só que a série já começa com uma narrativa muito interessante, porque o primeiro episódio mostra que o Gary tá à beira da morte. Ele tem 10 minutos de vida e são 10 episódios de série. Em cada episódio a gente tem 1 minuto a menos da vida dele e ele vai recapitulando o que aconteceu pra ele chegar até aquele momento. Então a cada episódio você vai vendo como as coisas aconteceram e ficam, então é por isso que ele chegou naquele momento. E não, o episódio te engana. E aí você tem um outro episódio e você, então é isso que vai... não, pera, agora me enganaram de novo. Então o tempo todo a série te apresenta uma situação em que você fala, não tem como escapar disso, e aí ela te engana e te mostra uma outra saída que você ainda não tinha entendido. E as soluções por trás disso são muito engraçadas, são muito bem feitas, são muito mirabolantes. É uma série que ela tem um pé muito profundo mesmo em ficção científica, por mais que ela é uma série de entretenimento, ela é uma série cômica, ela tem uma veia cômica muito puxada, principalmente por causa do Gary e do elenco, que a gente já vai falar também, mas ela é densa, sabe? No final da história, quando você acompanha toda a jornada, você vê que você não viu simplesmente uma coisa que tá ali pra ser engraçadinha, que tá ali pra ter situações que não estão ligadas. Todo o desenvolvimento da série é muito bem planejado. E isso se dá por causa do próprio Olan Rogers, que pensou na série, que tá tentando produzir essa série desde 2010. Ele lançou uma primeira temporada no seu canal do YouTube em 2010, com 10 episódios, uma série produzida por ele mesmo, bem amadora e tal, pra apresentar a sua ideia, e prometeu uma segunda temporada. Ele viu que funcionou e falou, bom, vou fazer um reboot com alto orçamento, galera. Se liga aí no que vem. Mas mais uma vez só prometeu e não veio nada. Aí sim ele investiu um pouco mais na produção, produziu um episódio piloto e colocou no YouTube tentando vender essa ideia para grandes estúdios. Ninguém menos que Conan O'Brien, que a gente conhece do talk show, dos vídeos da internet por aí, gostou do que viu e chamou o Olan para trabalhar nessa produção para vender isso para um grande canal. Isso foi oferecido para Comedy Central, para FX, para Fox, para TBS, para todo mundo basicamente, e todo mundo quis produzir essa série. E a TBS acabou conquistando aí o coração do Olan e a série foi lançada em fevereiro de 2018. Mas agora ela tá chegando na Netflix e é interessante porque ela não chegou fazendo muito alarde, né? Basicamente, como aconteceu com La Casa de Papel, a Netflix não investiu em uma divulgação pesada de Final Space, não investiu em fazer propaganda da série, mas o público tá começando a assistir e tá rolando aquele boca a boca que um vai falando pro outro e a galera, começa a chamar a atenção de todo mundo e Final Space tá começando a virar um fenômeno. Eu acho que a gente tá no comecinho da crista ali do Final Space que vai começar a virar e aí vai conquistar uma galera, como foi com Rick and Morty. Mas aí, quando você parar pra pensar, é mais uma animação adulta como qualquer outra. Tem tanto de animação por aí, um tanto de desenhozinho, mas o modo como os personagens são construídos, o modo como a história é trabalhada é o diferencial de Final Space. O Olan Rogers disse que pensou em 6 temporadas e ele já sabe exatamente como vai começar e como vai terminar Final Space. Então a gente vê que uma primeira temporada, ela é contida nela mesma,
mesma. Ela deixa um gancho pra uma segunda temporada que já foi confirmada, então em 2019 a gente vai ter a segunda temporada de Final Space, mas ela funciona como um todo, por mais que ela deixe a gente com aquela vontade de essa história precisa continuar, eu preciso saber o que vai acontecer agora. Ela tá fechada nela mesma, então tudo que acontece nela, você entende a motivação de todos os personagens, você entende a função de todos os personagens e você se importa com cada um deles, você quer saber a história de cada um deles, por mais que você não saiba. Porque a gente tem o próprio Gary Goodspeed, né, que é o personagem principal, o nosso protagonista, ele já é introduzido de uma maneira que ele já tá construído naquele universo. A gente não sabe muito bem como ele chegou até ali, mas a primeira cena já é ele correndo e fazendo o que ele tem que fazer. Você não precisa de um contexto, por mais que você queira e que você pensar, na segunda temporada eles podem explorar isso, ou na terceira temporada, já que a segunda temporada pode ser uma sequência direta. Aí eles voltam na terceira, explicam o que tava acontecendo no começo. Você pode ter isso, mas você não precisa, entendeu? Você já tem aquele universo construído, você simplesmente foi jogado ali como um cara que tava na rua no momento em que o Gary passou correndo. Então, a partir desse momento, você começa a ver como as relações entre os personagens vão ajudar a construir eles e a transformar eles em novos personagens, porque todo mundo evolui dentro dessa trama. Inclusive as inteligências artificiais, que são um destaque imenso dentro de Final Space. E a gente começa a ver a dedicação da produção já nos nomes envolvidos na dublagem, até mesmo das inteligências artificiais, dos robôs. A gente tem os dois principais aí, que são o Hugh e o Kevin, que são dublados por ninguém menos que o Bob Esponja e o Fred Armisen de Saturday Night Live. São nomes gigantescos no cenário de comédia, no cenário de animação americano. Então a gente vê que tem um envolvimento muito grande, uma dedicação muito grande pra essa série funcionar. E eles roubam a cena quando aparece, velho. O Hugh é uma espécie de inteligência artificial sádica, que ela tá querendo torturar o Gary como uma forma de punição ao que ele fez e o que acabou levando ele pro espaço, mas ela gosta do Gary, ela se importa com o Gary, mas ela tá ali tentando, tipo, mostrar que ele tá errado, que ele tem que passar por uma punição. Enquanto o Kevin seria o cara que tá sempre de bom humor, é o cara que na segunda-feira de manhã acorda dando bom dia, grupo, no Zap Zap, sabe? É o cara muito feliz, que irrita por ser muito feliz. E a relação que os três personagens têm, o modo como mesmo o Kevin sendo um robô odioso, que todo mundo odeia, que todo mundo não suporta, e ainda assim o Hugh dá moral pra ele pra sacanear o Gary, e o Gary nutre o ódio absurdo pelo Kevin, como todo mundo, e inclusive a gente começa a odiar o personagem, mas vai na onda da galera, né? Todo mundo odeia o Kevin, vamos odiar também. É uma situação muito divertida, cara. É uma série muito autoastral, a princípio, mas no seu cerne ela tem motivações muito densas, motivações muito tristes, muito carregadas, e o tempo todo ela te relembra disso. E o tempo todo ela te relembra de, você tá rindo, você tá passando por isso tudo, mas esse personagem vai morrer no final da série, porque na primeira cena ele já tá na contagem regressiva, literalmente, pra morte dele. Então o modo como ela constrói isso, e que a princípio você fala, eu já sei que esse cara vai morrer, eu não vou me apegar a ele, é impossível você não se apegar ao Gary, porque ele se desenvolve de uma maneira muito grande, muito absurda, de uma maneira que você não espera que o personagem vai ter essa evolução. E só pra te deixar com mais vontade ainda de assistir essa série, ela tem nomes como Steve Yeun, que é o Glenn de The Walking Dead, e o David Tennant no papel do Lord Commander. O grande vilão da série é feito pelo David Tennant, inclusive com poderes que lembram bastante o que acontece em Jessica Jones. E ainda assim, a dublagem brasileira conseguiu mandar muito bem e não deixa nada a desejar com relação à dublagem original. Parabéns pra galera da Dubbing Company, porque a dublagem não escondeu palavrões, ela é dinâmica, as vozes dos personagens combinam muito bem, remetem às vozes originais, mas não ficam presas a elas não tentam imitar as vozes originais. Elas, claro, trazem uma semelhança, porque afinal de contas você não vai colocar um ator que tem uma voz completamente diferente da voz original pra dublá-lo, mas ainda assim ela tem uma originalidade, ela adapta muito bem, ela traz pra nossa realidade. Então, assistindo tanto na versão original quanto na dublada em português, você vai conseguir se divertir da mesma maneira e o material é produzido com a mesma qualidade. A qualidade da animação também é um ponto que merece muito destaque. Não é nada que a gente já não tenha visto, mas ela mescla em alguns momentos o 2D com o 3D, então às vezes o cenário é um pouco 3D. Eles utilizaram imagens fornecidas pela NASA para criar os cenários espaciais, então a gente vê que tudo é muito bem trabalhado, tudo é muito bem feito, tudo é muito bem executado. Então a parte técnica da série é impecável. Não como se eu tivesse alguma ressalva com a parte criativa, com o desenvolvimento, porque para mim essa série é impecável. Eu adorei
adorei Final Space do princípio ao fim. Eu acho que o modo como a história é trabalhada, a duração dos episódios, então são 10 episódios com 20 e poucos minutos, você não fica entediado, é uma história que você consome rápido e que te deixa com vontade de ver um pouco mais, de saber o que vai acontecer no futuro. Tem um episódio piloto que foi o que o Olan Rogers utilizou pra vender a série no YouTube e que você consegue perceber umas nuances a mais ali do que pode ser utilizado pra uma segunda temporada, porque a gente tem elementos que já foram introduzidos de uma maneira ou de outra na primeira temporada e outros que ainda não foram introduzidos. Então você fica, então essa história pode se desenvolver mais ou menos pro que aconteceu nesse piloto. E é uma história que você tem que acompanhar, cara. Tem algumas revelações, algumas reviravoltas, o modo como o Gary é apresentado como um bobalhão e que depois você percebe que desde o começo, por mais que ele não se comportasse da maneira adequada, mas ele sempre teve o coração no lugar. E isso é muito legal, você se importa muito com o protagonista, ele faz aquele tipo de personagem que não tem o perfil heróico, mas que ele vai sendo construído como um herói ao longo da jornada e que quando chega no final, você tá completamente apaixonado por Gary Goodspeed. Então é assim que você se sente também com a série. Você começa, eu tô entendendo as intenções dessa série, mas ela ainda não me convenceu. E depois de uns 2, 3 episódios, ela te pega no coração e você vai até o final e não tem como você não ser conquistado por Final Space. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa análise. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar as notificações e deixar um gostei aqui embaixo também. Acompanhe a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, me segue lá também. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. E esse avião desgraçado passando aqui em cima! Isso aqui ficou estranho, né? Olha só que merda de introdução. Inclusive em esqueci, mas vamos. Desnecessário, né?